O Indiana Jones é um personagem tão clássico e lendário do cinema que muitas vezes acaba acontecendo um efeito curioso na mente das pessoas. Quanto mais tempo passa, mais o personagem é reduzido às suas características chamativas, e com isso ele vira uma coleção de clichês no imaginário do público. Tipo, o Indiana Jones é o cara do chapéu, o cara do chicote, né? Ou o cara que enfrenta armadilhas em templos antigos, que foge de pedras rolando, etc. E quanto mais esses atributos são repetidos em outras produções, outras mídias, né? Ou até parodiados, mais a gente esquece que o personagem original possuía uma coisa muito importante que fez ele se tornar essa figura clássica do cinema. Indiana Jones é uma pessoa de verdade. Ok, não de verdade, mas no universo do filme ele é alguém com características humanas muito interessantes, que servem a um arco de personagem ao longo de todos os filmes e um arco que talvez não seja tão percebido assim por todo mundo. Então nesse vídeo eu resolvi estudar esse personagem que eu tanto amo, né, e explicar a trajetória emocional dele ao longo dos 4 filmes pra gente aquecer pro lançamento do 5º, Indiana Jones e o chamado pra você deixar um like e se inscrever no canal. Ah, eles trocaram esse título, né? Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Não podia perder a oportunidade, né? Só fica o aviso, caso você não tenha visto, né? Spoilers de todos os filmes do Indiana Jones. Bom, o George Lucas criou o Indiana Jones se inspirando nos antigos seriados de aventura dos anos 30, mas junto com o Spielberg, o Philip Kaufman e o Lawrence Kasdan, o roteirista do primeiro filme, eles desenvolveram algo que deixou a ideia muito mais interessante, que é a dupla identidade do herói. Para eles, o personagem seria retratado com uma dualidade estilo Clark Kent e Super-Homem, né? Isso fica bem nítido quando a gente olha para a diferença entre os dois visuais tradicionais que aparecem nos filmes. O Indiana Jones, obviamente, é um aventureiro surrado com roupas sempre gastas e empoeiradas, né? A barba por fazer e o acúmulo constante de machucados ao longo das aventuras. Mas essa figura contrasta bastante com o Dr. Henry Jones Jr., um professor arrumadinho de cara limpa, gravata borboleta e óculos que leciona arqueologia na universidade. O que eu acho mais legal é que os filmes não deixam exatamente claro qual das duas personalidades seria o verdadeiro Indiana Jones. Na verdade, eu acho que durante a história toda, ele vai alternando entre um lado e o outro, né? Dependendo do estado emocional do personagem na cena ou mesmo no filme, já que tem diferença de filme para filme, e eu já vou explicar melhor. Eu adoro, por exemplo, como um simples sorriso ao entrar nas catacumbas de Veneza já denuncia o aventureiro querendo escapar da fachada de professor, ou mesmo o contrário, quando o aventureiro está afundando num poço de areia movediça e o professor para explicar a natureza dos sedimentos arenosos que estão prestes a puxar ele para baixo do solo. Visualmente, o Spielberg sempre brinca com essa alternância de personas do Indiana Jones, e geralmente o chapéu aparece sempre quando pequenas atitudes aventurescas estão dominando, como a cena onde o Indy foge de um grupo gigante de alunos na universidade, pulando fora do seu escritório pela janela. Já o óculos aparece nas cenas onde o seu intelecto predomina, como no momento onde ele tenta decifrar as inscrições no medalhão, ou mesmo no jantar mais formal que interrompe a aventura bem selvagem do Templo da Perdição. Mas beleza, vamos agora examinar o arco de personagem do Indiana Jones ao longo dos 4 filmes. E para isso faz sentido a gente pensar nos filmes não como filmes separados, mas como uma grande trama única. Então vamos colocar as coisas em ordem, porque nem todo mundo percebe, mas os filmes não são exatamente lineares. Essa é a ordem de lançamento da saga Indiana Jones, mas na verdade o segundo filme se passa 1 ano antes do primeiro, e o terceiro traz um flashback para a juventude do personagem. Então vamos colocar esse flashback antes de tudo e a gente começa a análise por aí. Nesse momento, o jovem Indiana Jones, interpretado pelo River Phoenix, né, irmão do Joaquin Phoenix, é um adolescente idealista certinho, né, preocupado em fazer o que é correto. Ele faz parte de um grupo de escoteiros, isso não só explica de onde vêm as habilidades de sobrevivência no mato, mas é um ótimo símbolo do código moral e caráter do personagem. Lembrando que em inglês chamar alguém de Boy Scout ou escoteiro, né, é um jeito de dizer que a pessoa é muito certinha. Inclusive o próprio Super-Homem é chamado de escoteiro azul de vez em quando. Aqui o Indy encontra uns mercenários saqueadores descobrindo a Cruz de Coronado, e sem pensar 2 vezes ele pega essa cruz com a intenção de levá-la de volta para o museu, e eu não vou entrar no mérito se o certo seria levar a cruz de volta para o museu do seu país de origem, mas vamos ficar aqui nesse território de filme de aventura escapista mesmo. Depois de uma perseguição divertida, o Indy consegue levar a cruz de volta para casa e chega todo animado querendo contar o que fez para o seu pai, que ignora completamente o entusiasmo do garoto, né? Ele está muito mais preocupado com seu estudo obsessivo sobre o Santo Graal.
Com isso, o Indy entrega a cruz para o xerife da cidade, que devolve ela para um cara sinistro chamado Panamá, que era o contrabandista que contratou os capangas que desenterraram a cruz em primeiro lugar. Nesse dia, o Indiana Jones aprende uma lição muito importante que vem do líder desses capangas, conhecido pelos fãs como Fedora. É engraçado que muitos personagens têm apelidos de nome de chapéu. O Fedora diz que o Indy perdeu nesse dia, mas não precisa gostar disso. Ele incentiva o garoto a continuar lutando, mesmo que a situação pareça impossível de vencer. E essa é uma das maiores características do Indiana Jones enquanto personagem, né? Tanto é que ele, inclusive, inspira todo o seu visual aventureiro nesse cara que causou uma impressão tão forte, e que representa quase uma figura paterna substituta, já que o seu pai de verdade não é uma pessoa tão presente. Só que esse momento também traz um choque de realidade para o personagem, né? Ele vê que o mundo não é preto e branco, né? A corrupção existe e não vale tanto a pena lutar por um ideal, mas sim pelo que interessa só para ele mesmo. A partir daqui, o Indiana Jones vira um cara bem mais cínico, né? Um lobo solitário, um caçador de relíquias ambicioso, um saqueador de tumbas. Opa, franquia errada. Esse é o personagem que a gente encontra no filme O Templo da Perdição. E não se enganem pelo seu disfarce elegante, inspirado no 007, ou no Rick de Casablanca. Ele tá ali unicamente para adquirir um diamante do gangster Lao Che e tá disposto inclusive a trocar as cinzas de um imperador pelo diamante. Nessa hora, aquele discursinho de que um artefato histórico importante pertence a um museu vai pro espaço, né? O cara não tá nem aí. Durante boa parte de O Templo da Perdição, a gente acompanha um Indiana Jones muito mais mercenário, né? Quase unicamente focado na busca por fortuna e glória, que é como ele resume o artefato principal da vez, as Pedras de Shankara. Sankara ou Shankara? Sei lá, eu pronuncio como se fosse o Sean Connery falando Shankara. She talks in her sleep. Vale reparar que os personagens secundários também reforçam essa fase menos virtuosa do herói. O Short Round, vivido pelo ganhador do Oscar Ke Huy Quan, é um garoto que tentou roubar a carteira do Indiana Jones e foi acolhido por ele não como um filho adotivo, mas como um parceiro nos seus esquemas nebulosos para adquirir relíquias valiosas. Tipo, o Indiana Jones explora a admiração que o moleque tem por ele e a sua situação vulnerável na rua. Não é muito legal da parte dele. Enquanto isso, a Willie Scott é uma cantora interesseira e mimada que passa grande parte do filme tentando enriquecer a qualquer custo, né? E gritando. Falem o que quiser, mas ela sabe gritar. E antes que você diga que isso é um jeito problemático de representar uma personagem feminina, nesse filme aqui todo mundo é meio problemático, e de propósito. Esse Indiana Jones calejado pela vida enterra a sua bússola moral por baixo de uma fachada bem cafajeste, né? E faz muito sentido que a relação entre ele e a Willie Scott seja pautada unicamente pelo interesse e pelo desejo sexual. Tipo, os dois não se importam tanto assim um com o outro e na verdade se sentem muito irritados por terem personalidades completamente opostas, mas eles adorariam dar uma zinha. Hey, I'm right here. Qual é o grande ponto de virada nesse filme? Aqui o Indiana Jones praticamente vai pro inferno e contempla a pior versão de si mesmo, né? Algo que o filme simboliza muito bem naquele trecho onde ele bebe o sangue de Kali e se torna um servo do culto maligno que sacrifica pessoas inocentes arrancando seu coração e churrascando seus corpos ainda vivos na lava. E eu sei o quanto isso pode ser culturalmente errado e ofensivo, mas cara... eu adoro esse filme. Mas o que salva o personagem desse mergulho no lado sombrio da força é o poder de redenção das crianças. Então, o aventureiro ambicioso que entrou no Templo da Perdição procurando fortuna e glória se torna o herói altruísta que entrega o seu corpo e alma para garantir a libertação de crianças que tinham sido escravizadas pelos vilões. Existe um simbolismo quase de penitência no quanto Indiana Jones toma porrada e se quebra nesse filme, né? Sério, o cara leva chibatada, sofre alfinetada de voodoo, queima o pé, é quase esmagado por um rolo compressor e por aí em diante. Aliás, durante o filme todo, aquele visual Professor Jones arrumadinho só aparece durante uma cena, né? O que reforça a ideia de que nessa fase da vida o personagem está praticamente entregue à sua versão mais extrema. Inclusive o visual final, com o uniforme todo detonado e rasgado de forma assimétrica, que eu adoro, né? Mas esse visual representa muito bem esse desequilíbrio da persona aventureira levada ao limite. Um desequilíbrio que se resolve, e eu curto bastante o lance cíclico de ele salvar as crianças porque foi salvo por uma criança primeiro. Justamente o Short Round, que desperta o cara do sono maligno, né? E eu acho muito fofo como a relação dos dois vai se transformando ao longo do filme e o Indiana Jones vai assumindo o afeto que tem pelo garoto. Eu adoro principalmente aquela cena onde ele entrega o Oscar pro moleque e os dois se abraçam.
Templo da Perdição faz essa transição entre um personagem egoísta que é transformado por uma missão super nobre. Tanto é que na batalha final, o vilão Mola Ram tenta, mas não consegue arrancar o coração do herói, porque agora ele tem um, né? E não tá afim de voltar sem o cara frio e sem coração de antes. E a fortuna e glória que ele tanto buscava não é levada embora para garantir a fama e sucesso, mas devolvida para essa vilazinha indiana. E é por isso que ele se chama Indiana Jones. Não, brincadeira, não é por isso. Mas vamos em frente com o primeiro filme de todos, Os Caçadores da Arca Perdida. Aqui surge o Indiana Jones clássico, né, que todo mundo conhece, um personagem perfeitamente equilibrado entre as duas personas que a gente vem discutindo. Ele ainda tem todas as características aventureiras do filme anterior, mas elas parecem trabalhar em conjunto com a parte intelectual, né, que ganha um destaque enorme nesse filme. A gente vê o Indy dando aula, sendo recrutado pelo governo por ser um especialista na área, vê ele se iluminar de empolgação enquanto descreve os detalhes de um artefato e partir em busca daquilo que simboliza a razão principal da sua vida como arqueólogo, a Arca da Aliança. E aí, diferente dos objetos buscados nos outros filmes, a Arca traz um elemento crucial para esse ponto da história. Ela é um teste de caráter. Pensando nisso, esse é um filme que vai testar o caráter de todos os caçadores da Arca Perdida, como se estivesse pesando cada um deles numa balança para descobrir se eles são dignos ou não. Assim, o vilão da vez, o Belloc, é um perfeito reflexo sombrio do Indiana Jones, como ele mesmo diz, né? Ele é o que o Indy se tornaria se tivesse seguido no caminho do Templo da Perdição, embora eu não consiga imaginar ele com esse visual casca-grossa aí. Já os nazistas, eles são reprovados automaticamente no teste, né? Não tem muito o que falar. Por outro lado, a Marion chega para desenterrar o passado cafajeste bem problemático do nosso aventureiro, né? Basicamente porque o roteirista achou que seria legal sugerir que o Indiana Jones se relacionou com ela quando ela era bem jovem. Vamos tentar não pensar muito nisso, mas o importante é que a relação que ela desenvolve com ele aqui é muito diferente da relação que ele teve com a Willy no filme anterior. A Marion é uma parceira bem mais adaptada aos perrengues das aventuras e os dois vão reativando esse relacionamento com mais maturidade, trocando ideias sobre o passado e futuro, fazendo compras na feirinha do bairro, né? Sei lá, coisa de casal. Quando ele pensa que perdeu ela para uma explosão, o cara toma um porre, né? Vai pro bar beber em homenagem a ela e demora um pouco para se recompor. E aí que o personagem luta com a sua versão anterior, já que ele descobre que ela estava viva, mas decide não salvar ela nesse exato momento para que isso não atrapalhe sua busca pela arca, né? Uma decisão racional, mas também friamente estratégica. Ainda assim, a Marion é uma peça fundamental em garantir que o Indiana Jones passe no teste de caráter da Arca da Aliança, né? Tanto é que ao longo do filme, ele vai se interessando mais em salvar ela do que conseguir a arca. E eu gosto de pensar que nesse momento deliciosamente heróico, né, quando ele vai atrás do submarino, depois que os nazistas conseguem raptar tanto a arca quanto a Marion, pra mim ele nada atrás dela, né? E isso se confirma no final quando ele aponta a bazuca pros vilões e a sua única condição é que eles entreguem a garota pra ele. O que não acontece porque o Belloc consegue manipular pela última vez o lado ambicioso do personagem, atiçando a sua curiosidade pelo descobrimento histórico da arca e a vontade de ver o que tem dentro desse artefato tão poderoso. Nesse sentido, não é nem o aventureiro que falha no teste, né, mas sim o arqueólogo acadêmico incapaz de destruir algo tão historicamente importante. Bom, a arca é aberta e no último segundo o Indy escolhe o caminho oposto, né, orientando a Marion para que eles fechem os olhos numa atitude de respeito e humildade perante o poder antigo que está prestes a se manifestar. E é claro que esse poder frita, encolhe, derrete, explode os nazistas com bastante satisfação e os únicos que sobram são os heróis. Aqui eles passam no teste de caráter e o Indiana Jones retorna com a arca mais uma vez transformado pela jornada. Seu interesse não é mais na fortuna e glória, mas sim na pesquisa que poderia ser feita com a arca, e se isso acaba não dando certo, já que o governo americano simplesmente se contenta em levar a bola para casa e não deixar ninguém mais brincar, pelo menos ele termina o filme com algo de valor real, né, que é o relacionamento restaurado com a Marion. Pelo menos por enquanto. Mas vamos agora para o terceiro e último filme, A Última Cruzada, que encerra a saga Indiana Jones perfeitamente. Ah é, tem outro, né? I told you! Enfim, A Última Cruzada retoma a aventura do começo, né, com o Indiana Jones maduro finalmente recuperando a Cruz de Coronado,
o objeto que desencadeou esse grande arco de personagem. E faz muito sentido que ele se volte para esse artefato depois de ter vivido uma desilusão com a Arca da Aliança, né? Que não foi para o museu como ele gostaria, então talvez esse gosto amargo tenha feito ele se lembrar do seu primeiro amor arqueológico e motivado o cara a completar pelo menos essa jornada. Conseguindo a Cruz de Coronado, o Indy recupera um pedaço da sua alma e alivia muito da sua ambição, né? E a grande prova disso é que ao longo desse filme inteiro o seu interesse principal não é encontrar o Santo Graal, a relíquia da vez aqui, né? Mas sim resgatar o seu pai que desapareceu. E visualmente, o filme mostra isso, por exemplo, ao demorar em trazer o personagem com seu uniforme de aventura oficial, né? Já que ele passa boa parte do tempo vestido mais como professor acadêmico, quase como se estivesse relutando em resolver as coisas do jeito antigo. Em poucos momentos da jornada, você vê ele realmente cobiçar esse objeto, embora ainda exista um conflito principal a ser resolvido aqui. Restaurar a relação com o pai é o último e mais importante desafio do Indiana Jones, e eu considero esse o filme mais forte, dramaticamente, né, da série toda, porque o desenvolvimento de personagens aqui é muito bem trabalhado. Aliás, é engraçado que até o Indiana Jones coloca uma gravatinha pra ficar mais arrumado e agradar o seu pai, que sempre foi um cara muito elegante. Durante essa aventura, pai e filho vão se aproximando cada vez mais e encontrando um lugar de admiração e entendimento em comum. Eles até tentam fazer isso com palavras, como fica claro na cena excelente da conversa no dirigível, né? Que reflete muito bem como grandes conflitos geracionais não são fáceis de resolver. Não é só sentar e tentar recuperar o tempo perdido numa única conversa. Mas os dois vão se encontrando no meio da ação. O pai do Indiana Jones começa reprovando o estilo resolutivo e violento do seu filho, principalmente quando ele se diverte fazendo isso. Mas ao longo do filme ele vai entendendo que isso é necessário nessa situação, né? E vai adquirindo um pouco dessa casca grossa também. Já o nosso querido Indy despreza a dedicação do pai pelo Santo Graal e tudo que ele simboliza, né? Já que esse artefato é a representação máxima de uma paternidade ausente. Mas ele também passa a enxergar a importância dessa jornada que eles estão vivendo, né? Ele aceita a missão de salvar o mundo e até admite a virtude do jeito menos bruto como seu pai trava essa batalha. Vale ainda falar dos vilões, que dessa vez representam um perigo mais próximo. O Donovan é um americano rico que se vende para a escória da humanidade para conseguir algo que só vai beneficiar ele mesmo, né? E a Elsa é uma historiadora austríaca que também se alia ao inimigo com a desculpa de que faria tudo para conseguir o Graal. Ela ainda diz que o Indy faria o mesmo, né? E talvez o Indiana pré-Templo da Perdição fizesse o mesmo, mas não esse de agora, como a gente já viu. Os dois vilões são traidores e o herói cai na armadilha deles, né? O que mostra também que quanto mais o Indiana Jones se aproxima de um caráter virtuoso, mais ele se torna vulnerável a trapaças desse tipo. E esse é um dilema interessante que está no subtexto desse filme também. A Elsa permanece uma personagem dupla face até o fim, né? O que eventualmente acaba custando a sua vida. E eu duvido que você nesse momento também não ficou com vontade de cantar pra ela. Mas no final, o que salva o herói de chegar no fundo do poço, literalmente, é justamente a relação reconstruída com seu pai. Apesar de ele ser tentado por um breve momento ali a se entregar para sua ambição, né? Mas ouvir o pai e reconhecer o filho pelo que ele é, chamando ele de Indiana, que é o nome que ele escolheu para si mesmo, é o suficiente para quebrar essa tentação e resolver a parada. Let it go. Essa é a grande resolução do conflito que começou com a perda da Cruz de Coronado, né? Justamente porque pai e filho não estavam se falando naquele momento e os dois viviam essa obsessão por um prêmio arqueológico, né? E agora, abrindo mão desse prêmio, eles ganham algo muito mais valioso que tudo isso. Talvez por isso o quarto filme, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, pareça um pouco desprovido de propósito narrativo, né? Já que ele procura alguma lacuna na vida do Indiana Jones que possa ser preenchida. E essa lacuna até existe, só que por conta de uma repetição de conflitos emocionais que o personagem já tinha vivenciado. Por exemplo, aqui ele se encontra de novo com a Marion depois de um passado turbulento que eles viveram, assim como nos Caçadores da Arca Perdida. E assim como na última cruzada, pai e filho afastados precisam se reconectar e desenvolver uma relação presente. Só que dessa vez o Indy é o pai severo e o Mutt é o filho impetuoso. Esses são motivos válidos para estender essa história, mas a execução disso tudo me parece até hoje bem desconjuntada e desfocada, e o filme nunca consegue capturar a naturalidade com que esses conflitos foram explorados no passado.
Eu até gosto de como a lealdade do Indiana Jones para com seu país é colocada em dúvida, né? Quando ele é suspeito de se aliar aos soviéticos, mesmo depois de anos servindo na Segunda Guerra Mundial, mas essa trama é completamente abandonada ao longo do filme. Ainda assim, o que acontece no final complementa sim a história do Indiana Jones e transforma o personagem de vez num homem de família, praticamente aposentando o aventureiro audacioso que ele foi durante boa parte da sua vida. O que me deixa bem curioso pro que eles vão fazer no quinto filme, A Relíquia do Destino, né? Que tem uma missão complicada de, mais uma vez, criar um conflito a ser resolvido pela aventura que a gente vai assistir. Mas dá pra fazer, porque a grande conclusão é essa: Indiana Jones é muito mais do que uma coleção divertida de clichês e referências cinematográficas. Ele é mais do que um personagem de ação cartunesco que segue um molde pré-determinado a cada filme. Por conta da direção do Steven Spielberg, a produção do George Lucas, o texto de vários roteiristas apaixonados pelo material, né, a contribuição de vários artistas e figurinistas, a trilha sonora inesquecível do John Williams e a atuação emblemática do Harrison Ford, que mesclou o personagem a si mesmo de forma que é praticamente impossível separar os dois, o Indiana Jones é uma das criações mais interessantes do cinema. Ele é um bastião dos filmes de aventura, um representante do poder do cinema de gênero, um herói simples e muito bem definido, tanto quanto uma pessoa complexa, com falhas e virtudes que definem os seus melhores e piores momentos nesse grande arco de personagem que atravessa uma das sagas mais queridas da cultura pop.